Em pauta. Em pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. No ar. Programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal. Olá, assinante. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal aqui na cidade de Anápolis. Agradecendo a todos que estão nos acompanhando no canal 14, aqui no canal da NET, ou também a turma que nos acompanha através do YouTube. Obrigada pela participação, pelo compartilhamento, pelos likes e também pelas sugestões de pauta. Na nossa bancada de hoje, a gente tem a grata satisfação de receber o Dr. Victor Lisboa Campos, que é advogado especialista em direito eleitoral. Dr. Victor, é um prazer novamente recebê-lo aqui nos estúdios do canal 14 e, sobretudo, no nosso programa Em Pauta. Meu, Blenda, é uma satisfação estar no programa mais uma vez participando, e também no canal no YouTube, né, que dá tanta amplitude ao programa e ajuda a divulgar as matérias também do programa. Olha, o Dr. Victor, que na última edição falou conosco sobre esse processo de pré-campanha, né, as mudanças nas questões eleitorais e continuando, né, nessa vertente eleitoral, justamente que é, na verdade, utilidade pública para você assinante, para você que nos acompanha, a gente já vai entrar literalmente agora já no processo de propaganda, para a gente poder entender como tudo isso vai se suceder agora para esse ano eleitoral. Doutor Victor, o início da pré-campanha já começou? Sim, Blenda, a propaganda, estamos na pré-campanha, né? Estamos, né? Estamos na pré-campanha. Não existe prazo fixado para pré-campanha. Pré-campanha é todo o período que envolve o período pré-eleição. Então, pré-convenção. Então, antes do dia 15 de agosto, tudo é pré-campanha. Então, desde o ano passado, já o pessoal já está se organizando, tudo isso é período pré-campanha. Então, a legislação eleitoral permite que os candidatos se divulgam, façam promoção pessoal, divulga atos parlamentares, no caso de quem tem detentor de mandato. Aqueles que não são detentores de mandato, eles podem divulgar ações sociais que a pessoa faz, justamente tentando se promover enquanto pessoa, para que consiga angariar mais adeptos à sua candidatura e se divulgando como pré-candidato, buscando apoio, fazendo reuniões, dando entrevistas, tudo isso é permitido na pré-campanha. E quando é que começa a permissão, né, para a propaganda eleitoral gratuita? A propaganda eleitoral, ela se inicia a partir do dia 16 de agosto, né? Depois do fim das convenções? Depois do fim das convenções tem um período para registrar a candidatura, né? E após esse período já inicia a campanha eleitoral após o dia 15 de agosto. Então inicia a partir do dia 16 de agosto e o período da propaganda eleitoral gratuita são 35 dias antes da antevéspera das eleições. Então temos mais uns 10 dias ainda sem propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. E aí depois que se inicia a propaganda dos partidos, dos candidatos na televisão e no rádio. Bom, e essa propaganda eleitoral, ela pode se dividir tanto na televisão, no rádio, ela segue para mídias impressas, né, que são jornais, revistas, enfim, como é que vai ser? Junta, basicamente é tudo isso, né, doutor Victor? Sim, a grande questão é que, em virtude da redução do gasto de campanha, do teto, do limite de gastos, o TSE tem dificultado essa questão de gastos, então tem restringido a questão da propaganda, tem diminuído cada vez mais as possibilidades das pessoas estarem se divulgando como pré-candidato. Então, tem questão de limite de, por exemplo, fachada de comitê de campanha, cada vez menor. O TSE vem diminuindo essa questão justamente com a ideia de diminuir o gasto. Questão de adesivo de carros é permitido também, mas tem reduzido também. E tem visto já, né, nesse momento de pré-campanha, algumas pessoas dizendo sou amigo de fulano ou só o nome, isso pode? Sim, na pré-campanha é possível você divulgar o seu nome, né? Não pode ter o pedido explícito de voto, mas é possível sim. O TSE entende que, de acordo com os julgados que ele tem feito de acordo com o que da demanda que tem chegado ao TSE, que é possível sim você se divulgar como pré-candidato, ter plataformas, canais, divulgando blogs, páginas de rede social, é possível sim você estar divulgando. Mas na propaganda eleitoral, durante o período de eleição, tem algumas regras que a pessoa também deve se observar para a pré-campanha, porque se não é permitido no período de campanha, também não é permitido na pré-campanha. Por exemplo, a vedação de utilização de outdoors, que tivemos muitos casos desses, por exemplo, do candidato a presidente do Bolsonaro, o Brasil inteiro, o pessoal fazendo outdoor em apoio à candidatura dele. O TSE, os TRS estão tendo
coibida essa modalidade, justamente por ser proibido, né? Justamente por ser proibido a utilização de outdoor, né? Então, o Ministério Público tem entrado com ações pedindo para que sejam retiradas essas propagandas, justamente pela vedação no período da campanha. Não existe a vedação da pré-campanha, mas, por analogia, existe essa vedação também. Carro de som vai ser permitido esse ano, doutor? Não, foi uma das modalidades que o TSE proibiu. Tínhamos nas eleições passadas a utilização de carro de som, ficavam rodando nas ruas das cidades com jingles, com falas dos candidatos, né? Não é direta, digamos assim, para chegar no acaba dando a grande questão que você às vezes consegue atingir um maior número de público, né? Divulgar a sua candidatura, né? E essa modalidade não é permitida mais. Então, a partir das eleições de 2018, é vedado a utilização de carro de sons para estar divulgando a campanha, né? O nome do candidato. Mas, em contrapartida, o carro de som só será permitido para utilização de carreatas, será possível utilizar o carro de som, passeatas e caminhadas. Então, são essas 3 modalidades que será possível utilizar o carro de som. Mas aí já vem uma outra questão, né? Qual a quantidade de carros para caracterizar uma carreata? A legislação já não define, né? Então, 3 carros seriam uma carreata, 4 carros seriam uma carreata. Então, infelizmente, a legislação não fixa esses parâmetros, né? Vai depender de caso a caso no dia a dia para verificar essa situação. Bom, e dentro da propaganda da internet, na verdade, acho que isso não vai ter limitação nem tanto agora quanto depois vai ter alguma Não, com relação à propaganda da internet, o pessoal já tem se utilizado muito disso, né? Nas eleições passadas também se utilizou WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, grupos do WhatsApp. Mas é importante a pessoa lembrar que uma das novidades dessa eleição é a questão da possibilidade do impulsionamento de links, né? Então a pessoa publica no perfil dela, o candidato, ele pode impulsionar aquela publicação para tentar atingir um maior número de pessoas. Também link patrocinados no Facebook, então isso é possível. Questão de busca no Google também, aqueles links patrocinados também é possível. Lembrando que no dia da eleição não é possível fazer publicações na internet, não é possível fazer campanha no dia das eleições. 24 horas antes? Isso, então devido à proibição da campanha, da propaganda também nas ruas, na televisão, na internet também é vedado aquela publicação no dia da eleição. Então todo o conteúdo que é prévio à eleição, ele pode permanecer na internet, mas no dia da eleição não é possível essa publicação. Mas fica difícil de controlar também. Mas vai ser um grande desafio para os TREs fazer esse controle, a punição daquelas pessoas que se utilizem desse subterfúgio, justamente porque não tem como você controlar todos os seus apoiadores. Então, assim, automaticamente, mesmo tendo uma lei, fica difícil você coibir aquela pessoa de estar fazendo esse tipo de publicação. Olha, para você que está sintonizando agora o nosso canal 14, quero agradecer a sua audiência qualificada. Esse é o programa Em Pauta. E nós estamos recebendo na edição de hoje o Dr. Victor Lisboa Campos, advogado, especialista em legislação eleitoral, né? Em direito eleitoral. E a gente está tirando dúvidas com ele quanto à relação à propaganda eleitoral para esse ano, lembrando que é um ano de eleição, né? Muitas pessoas ainda não se atentaram para esse fato. Isso é normal, geralmente quem já está ligado nessa questão somos nós, da comunicação, o Dr. Victor, que trabalha, né, nessa área, tem, né, por obrigação, né, já está, né, já desenvolvendo esse trabalho, então não tem como. Os assessores, os pré-candidatos, enfim. Mas a gente traz isso justamente para que você já possa já ficar inteirado, viu, gente? Afinal de contas, esse ano tem eleição, já começar a observar aí quem já são os pré-candidatos, o período que começa convenções, quem serão definitivamente candidatos, porque acontece muito, né, doutor Victor? O senhor tem muita experiência nesse caso, porque às vezes muita gente sai como pré-candidato, mas depois das convenções é que a gente determina quem realmente são os candidatos, e isso muda muito. Muda muito. Muita gente se lança como pré-candidato justamente tentando fechar algum apoio, né? E às vezes não consegue concretizar essa liderança, esse apoio. E acaba ficando inviável a participação nas eleições. Bom, o senhor, com a experiência que o senhor tem com relação aos outros anos, né, trabalhando já no direito eleitoral, acredita que esse ano vai ser um ano mais difícil para as eleições, já que a gente aproveita para bater esse bate-papo aí com o nosso telespectador? Sem dúvida. Em virtude do cenário atual da política, né, no Brasil, muita gente está distante, né, dessa questão política, partidária. Então, os candidatos terão grande dificuldade para estar pedindo voto, para estar se divulgando, em virtude dessa
da onda de corrupção, né, dessa questão, então todo mundo está com certo receio. Então os candidatos vão ter que se despontar, vão ter que expor melhor suas ideias, ter que ter direcionamento de fato, quais são suas propostas para as eleições, porque o eleitor, sem dúvida, deve estar mais atento a essa questão e não se deve levar apenas por palavras, né? Deve fazer uma escolha bem feita de quem são seus adeptos, e que pessoa que ele segue aquela ideologia. Então, sem dúvida, é uma eleição muito diferente. Eu acredito que vai ter o índice de abstenção vai ser maior do que as outras eleições, mas é importante que a pessoa tenha ideia e vote de forma consciente. Para que a gente já que a gente está nesse bate-papo, qual que seria a diferença? Porque tem muita gente, não vou votar, eu vou justificar, ou vou votar em branco, em nulo. Qual que seria essa diferença, doutor Vitor, para que o nosso telespectador possa entender o voto nulo e do voto branco? A grande questão, eu até falo, porque assim, acaba que não interfere de forma nenhuma, né? Porque a pessoa, ou ela não votando, ou deixando de votar, esses votos são descartados para o cálculo do coeficiente, né? Então, o voto branco ou o voto nulo não interfere nas eleições, né? Existe muita discussão, se tiver votos nulos, mais 50% mais um dos votos anula a eleição. Então, isso tudo é mito, né? Então, essa questão, de fato, não interfere na eleição. É importante que a pessoa, em vez de se preocupar em votar branco ou votar nulo, que ela se preocupe de escolher um candidato, se atentar às questões das propagandas, ver quem de fato são os candidatos, a pessoa que ela se interessa naquelas ideologias, e vote, participa da eleição, porque sem dúvida, em você votando branco, nulo, ou você não votando, alguém será eleito. Então é melhor alguém que te represente, que você se identifique, que seja uma pessoa honesta, que esteja de fato querendo modificar o cenário, do que você, eu estou revoltado com a política, eu vou votar, vou me abster, não vou votar. Então isso não muda nada a legislação, a eleição do país, não muda o cenário do país. Olha, gente, fica aí a dica, realmente é essa grande importância, por isso nós estamos trazendo não só as questões técnicas aqui de mudanças, né, tanto das leis eleitorais e a propaganda, para você entender, mas sobretudo já te trazer digamos assim, uma consciência política, né, que a gente, todos nós, né, como sociedade, devemos ter. Essa que é a grande questão, né, doutor? Sem dúvida, é importante a gente ter essa consciência, e a política ela está presente em tudo, então a gente tem que se inteirar sim e gostar de política, porque se o país que ele se adequa a essa situação, gosta de política, o país se desenvolve melhor. Olha, bom, doutor Vitor, com relação às propagandas, mais direto com as mídias impressas, né, que seriam os jornais, as revistas, teve alterações? Não, com relação a isso não. É permitido os candidatos se utilizarem das mídias impressas, né, jornais e revistas, respeitando a questão de 1/4 de páginas para as revistas e 1/8 para os jornais e 1/4 para as revistas. A questão, ele pode se divulgar, tem a quantidade de limite que é fixada pela legislação, não pode, por exemplo, todo dia estar publicando isso nos jornais e revistas, tem a quantidade limite. Então ele pode sim, além da questão da mídia impressa, também é permitido a questão, igual a gente falou, plotar carro, colocar o adesivo no citru, no para-brisa traseiro, é possível o citru abrangendo todo o para-brisa. Nas demais posições do carro é possível colocar um adesivo no tamanho máximo de 50x40. Então, já desde a eleição passada não é possível aquele envelopamento do carro, é limitado a 50x40. Justamente. Então, um adesivo de cada lado do carro. Então, um do lado direito, um do lado esquerdo, e se talvez um no capô, meio metro quadrado, ou uma testeira no vidro, é limitado a essa dimensão, 50x40. E uma novidade também agora... Por exemplo, se eu coloquei na testeira do veículo, eu não posso colocar nos vidros? Pode, um de cada lado, um de cada face do carro. A legislação fala dessa forma. De um lado, 50x40 do outro, na testeira... A testeira tem que verificar, porque a testeira, como ela é mais comprida, então tem que se respeitar essa dimensão de 50x40. Justamente, então tem que verificar se será assim permitido. Na eleição passada, o TRE entendeu que não era possível a testeira, mas na legislação não vem nada regulamentando sobre essa proibição. Então vai depender também de entendimento jurisprudencial dos próprios TREs. Uma novidade também nessa eleição, que vai ser possível você colocar propaganda na sua residência. Então não é possível pinchação de muro, nem fixação de nada externamente da casa. É possível colocação de adesivo ou papel nas janelas, limitado a meio metro quadrado. Então,
Você poderá declarar apoio ao candidato, colocar um adesivo. Banner, por exemplo, Não, a utilização, todo material de campanha é limitado a adesivo e papel. Lona não é permitido, então tudo, além das bandeiras também, né? Então justamente é para evitar o gasto, né? Então é permitido, por exemplo, a utilização de bandeiras, fixação de bandeiras nas vias públicas, é também possível você montar uma mesa distribuidora de material da sua campanha. Você, por exemplo, uma praça, você arma uma tenda com a mesa distribuindo material, é possível, mas também tem que respeitar o horário, você tem que retirar esse material. E os cavaletes, agora que você está falando de praças, as pessoas colocavam muito nos canteiros, né, das principais avenidas, aquele tanto de cavalete, até um candidato já, né, passava, derrubava do outro, tirava, virava aquela bagunça. Não é permitido também a colocação de cavalete nas vias públicas. A única coisa que é possível é justamente a bandeira, a utilização de bandeiras e a mesa distribuidora. Isso. Então, então tem que respeitar essa mobilidade, desde também que não atrapalhe o bom andamento do trânsito, né? Não impeça a passagem de pedestres, visibilidade. Tem todas essas limitações. Bom, olha, nós estamos falando sobre essa questão da propaganda, enfim, agora já entra também da propaganda partidária, né? De onde, quando começa, como é que vai ser realizado direitinho? Com relação à propaganda partidária, ela não existe mais. Ela foi excluída pela legislação para a criação do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Agora temos a propaganda gratuita, o horário eleitoral gratuito, que é para divulgação dos candidatos, né? É uma grande modificação, que houve a redução do tempo também das publicações, né, na propaganda eleitoral gratuita. Também, na época, foi diminuída também? Diminuiu sim também o tempo. E também com relação à propaganda do proporcional, os candidatos proporcional a deputados, ela não é mais em bloco como era antigamente. Então não passa mais, por exemplo, o presidente, o governador, o senador, o deputado federal e o estadual tudo junto. Propaganda dos federais e dos estaduais, elas são em pílulas de 30 e 60 segundos durante toda a programação do dia. Então no horário eleitoral, por exemplo, na hora do almoço ou à noite, na televisão, passarão somente as propagandas dos majoritários, que é presidente, governadores e senador. Então não passará a propaganda dos proporcionais mais. Serão em pílulas, a pessoa vai aparecer o programa durante a programação normal da televisão. E a questão de candidatos sob júdice, como é que vai funcionar para esse ano, doutor Victor? Uma grande discussão é justamente essa questão, devido a, por exemplo, a questão do Lula, que é um candidato que todo mundo fala que ele vai ser candidato, mas automaticamente pela situação dele. A questão dele estar preso ou não é indiferente para a Justiça Eleitoral. A grande questão é justamente porque a lei da inelegibilidade, a lei complementar 64/90, ela veda do registro de candidatos que tenham condenação em segunda instância, que é justamente a situação do ex-presidente Lula. Então, mas ele pode registrar sua candidatura, não quer dizer que ele vai ser deferido. Então, ele registrando a sua candidatura, automaticamente vai haver impugnação do registro da candidatura e, por consequência, o registro dele vai ficar sob júdice. Ele vai poder fazer a campanha, em tese, enquanto não for julgado o registro da candidatura dele, ele vai poder estar fazendo campanha. Mas a Justiça Eleitoral fixa o prazo justamente para que você evite que a pessoa faça a campanha todinha, tenha o seu nome na urna, tenha toda essa questão do eleitorado, tá divulgando o seu nome, né? E chega na hora, vota a pessoa e depois os votos são descartados em virtude da anulação do registro. Ganha, mas não leva. Então, a pessoa que tem o registro sob júdice, não só no caso dele, mas qualquer candidato que tiver algum problema no registro da candidatura, ele pode praticar todos os atos da campanha, inclusive propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio. Mas sob essa condição, se o seu registro for indeferido pela Justiça Eleitoral, tudo será perdido, né? Então, muito se discute se de fato ele será candidato ou não, justamente por essa questão, né? Se desgastar tanto para depois chegar lá na hora e não se resolver, né? Por que a justiça não poderia ser um pouquinho mais prática nesse sentido, né, doutor Victor? Infelizmente, a lei garante o direito a todos, né? A pessoa tem o direito de querer participar, mas se ela vai ter de fato o direito a participar, a justiça que vai analisar cada situação e vai definir através de uma decisão judicial. Bom, e a participação das mulheres tem crescido, tem definido, tem algo diferenciado?
E já é importante a gente falar justamente sobre isso também. É uma grande discussão, por que não aumenta a participação das mulheres, né? Então, existe certo machismo com relação a isso. As mulheres têm uma participação muito pequena no Congresso Nacional, né? Então, as instâncias, né? Justamente. Mas agora o STF recentemente deu uma decisão que vai ajudar, assim, a promover a divulgação a candidatura das mulheres, porque a legislação fala que para registrar as candidaturas, coligações têm que reservar 70% e 30% para cada gênero. E infelizmente acaba ficando 30% para as mulheres. Então não é que é 30% para mulheres. Então tem que respeitar 30% de um gênero e 70% de outro. Então, já que existe essa obrigatoriedade de se respeitar esse limite, o STF decidiu que o recurso do fundo partidário deve ser destinado da mesma forma. Então 30% do fundo partidário deve ser destinado para o financiamento das campanhas das mulheres, justamente para tentar forçar mais um pouco a participação feminina das eleições, né? Infelizmente sabemos que muitas vezes as mulheres são convidadas para participar justamente apenas para complementar esse número de vagas, né? E não de forma incisiva participar da campanha. E a gente espera que isso modifique e tenhamos cada vez mais mulheres participando das eleições, dos congressos, das assembleias, justamente para tentar dar uma cara nova, modificar a política, porque a figura feminina ajuda muito, né, nessa moralidade. É complicado, né? Porque a gente só vê aí por questões de cotas, né? E aí não deveria ser por cotas, mas sim por efetivamente participação. Isso que a gente deveria, né, discutir mais, né? Porque senão as mulheres acabam entrando por cotas, colocam os nomes e no fim elas nem têm nem o próprio voto, porque justamente é só para cobrir a tabela ali dessa cota exigida, né? Até que ponto isso é positivo ou não para um processo democrático de eleição, né, doutor? Mas essa questão o TRE tem até ficado atento muito a essa questão, porque às vezes usa a mulher apenas para cobrir a quantidade de vagas e ela não faz campanha. Então isso pode inviabilizar inclusive a chapa, porque se de fato não houve a participação apenas um número, né, o TRE pode inclusive anular a chapa inteira em virtude de não ter respeitado essa questão. Isso é importante. Olha, com o doutor Victor Lisboa Campos, a gente encerra o programa de hoje. Doutor Victor, obrigada pela presença, mais uma vez trazendo os esclarecimentos, sobretudo pautas, né, de utilidade pública aqui dentro do nosso programa. Obrigado, Blenda. Obrigado aos nossos telespectadores do programa Em Pauta, né? Às pessoas que nos assistem através do canal do YouTube. É importante a gente tentar esclarecer ao máximo a população, né? E quanto mais informada a população for, os cidadãos forem, melhor teremos um país, né? Então, quanto mais conhecimento a gente puder levar e transmitir, sem dúvida, fica melhor a nossa nação. Olha, pessoal, então já você que está no YouTube, compartilhe, dê o like, dê sugestões aí do nosso canal aqui, justamente para contribuir ainda mais com outras pautas e que nós vamos continuar trazendo ainda. Tem muitas, né? Muitas pautas ainda do direito eleitoral, né? Temos bastante coisa, registro de candidaturas, prestação de contas. Vamos trazer ainda ao longo aí. Sim, traremos informações aos candidatos e também à população de modo geral. Tá certo. Bom, com o doutor Victor Lisboa Campos, né, advogado especialista em direito eleitoral, a gente encerra aqui o nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência aqui no canal 14 e também o pessoal que nos acompanha através do canal do YouTube. Um grande abraço e até a próxima edição. Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade com a jornalista Blenda Maraíza. No ar. Programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal.